Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 3 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Nós tivemos aí um mercado chinês bem animado essa noite. Fechou em forte alta, mas é o único mercado que já fechou com alta. O resto da Ásia vinha em alta, até forte, graças muito ao bom desempenho ontem do S&P 500 Futuro, mas perderam força e acabaram fechando negativo. Negativo também estão as bolsas na Europa e os índices futuros americanos caindo quase 1%. Aqui no Brasil a gente amanhece também com um gap de baixa razoavelmente grande, o índice futuro cai mais de 1% nesse momento. Ele ontem que teve um dia bem lateral, né, foi um dia negativo para a bolsa, mas ele queria cair, ficava com medo e voltava, queria cair, ficava com medo e voltava, acabou ficando numa faixa lateral aí, meio que numa espécie de triângulo. Hoje amanhece fraco, caindo um pouco mais, e o Ibovespa, que já vem de correção desde quinta-feira, muito provavelmente intensifica essa correção na abertura, perfeito? Bom, então a semana começou com boa parte do mercado perdendo força. A gente teve aí principalmente os bancos caindo durante quase todo o pregão, com exceção do Banco do Brasil, que teve aí bons momentos ontem de subida, enfim. Vale e Petrobras trabalharam hora no positivo, hora no negativo, acabaram perdendo força no finalzinho. E com isso a gente não teve novamente o que é muito importante quando você pensa em tendência, que é a unidade, né? Então, se parte do mercado teve força, parte do mercado faltou força, e o mercado acabou não se mexendo muito, né? Vamos mostrar aqui o Ibovespa para a gente ter uma ideia do que é isso, né? Bom, primeiro, isso aqui, né, é aquela resistência que a gente fala para vocês e que o mercado chegou lá pertinho dela e a partir daí começou a correção. A gente percebe aí que a gente teve, tanto em correções anteriores quanto em tendência anteriores, né, candles bem grandes, né, e nos últimos 3 pregões, né, quinta, sexta e ontem, candles bem pequenininhos que mostram uma pequena variação do mercado aí durante o dia. E o mais engraçado, quer dizer, mais triste para quem faz day trade, né, mas é que essa grande variação ocorreu muito no início do pregão, né? Então, se você coloca um gráfico de 5 minutos, você percebe que a máxima e a mínima do dia, né, aconteceram aí até as 10h35. Depois o mercado voltou e ficou lateral durante todo o dia, né? Se a gente tivesse desprezado essa abertura e esse fechamento e começado a medir o mercado a partir da abertura do Dow Jones, onde abrem também nossas ADRs, a gente iria ver que o mercado se mexeu inclusive bem menos aí durante o dia e, portanto, aí foi um dia bem parado, né? Quando eu falei que o índice futuro amanheceu em tendência de baixa, né, olha só o que eu estou olhando, né? Eu estou olhando o índice futuro trabalhando bem próximo aí de um ponto de suporte de uma linha de canal, né? Se ele romper isso aqui, entra de vez em tendência de baixa, quer dizer, intensifica a tendência de baixa e vai-se embora. Mas esse acaba sendo um bom ponto de suporte aí para o índice, né? Então a gente tem também ele aí, a gente percebe que desde o dia 28 ele vem aí respeitando um canal de baixa e neste momento aqui, batendo inclusive no ponto de suporte do canal, terminando um candle, né, abaixo disso, que precisa terminar ao menos um candle de 15 minutos abaixo disso, para a gente falar que essa linha de baixo do canal foi rompida. Mas de qualquer forma, o que a gente tem aí ao que parece, é uma intensificação dessa queda a partir da abertura do nosso mercado, perfeito? Bom, de todos os ativos que a gente analisou para a semana, né, alguns na compra, alguns na venda, nós tivemos, com essa queda de mercado, pouca coisa para fazer ontem no swing trade, né? Boa parte dos ativos que a gente queria comprar não subiram e, portanto, não atingiram os pontos que a gente gostaria para entrar na operação. E os 2 ativos que a gente tinha para venda também ontem não caíram tanto suficiente, não caíram o suficiente para dar uma entrada na nossa operação. Os únicos 2 ativos que deram entrada ontem no swing trade foram Park 3 e Pecar 4, tá? Então deixa eu mostrar o gráfico dessas duas, começar com Park 3. A gente ficou de comprar esse ativo no rompimento de 11,72, com stop abaixo de 11,10 e um alvo em 13,57, ele fechou aqui em 11,69, né? Então a gente já deu entrada nessa operação. E a outra operação das que eu falei ontem para vocês que também já deu entrada foi exatamente Pecar,
A gente comprou no rompimento de 51, com stop abaixo de 48,45 e um alvo em 58,67. Ela também já deu entrada. Então a gente já tem essas duas aí na carteira do swing trade dessa semana, né? Então não pode vir uma queda muito forte de mercado, senão a gente está todo enrolado, né? Eu vou mudar de página aqui, porque a gente separou para a semana também algumas ações com menos liquidez. Aí vem aquele disclaimer enorme, né? Ações com menos liquidez, ações muito mais complicadas, ações que tem aí que tomar um cuidado danado aí na hora de fazer operações. Essas ações deram entrada. Fertilizantes Zehringer rompeu 1,66, que era o ponto de entrada, e a Kepler também rompeu 15,90, que também era o ponto de entrada, né? Então continua aí no pipeline RZID, Goal, CVC e JHSF e MILS 3 aí desses ativos um pouco mais complicados e que, portanto, a gente tem que tomar bem mais cuidado antes de pensar em entrar na operação. Perfeito? Bom, enfim, do que eu tinha aí de novidade para hoje, das coisas que a gente tinha programado para a semana é isso. E a partir de agora eu estou à disposição de vocês, mas só lembrando, né? Eu peço sempre para que peçam o ticker do papel e também se você está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, justamente para a gente dar uma resposta para vocês aí que faça muito mais sentido, perfeito? Vamos lá. Bom dia, André. Comprei ontem Usiminas a 2,50. Então, já começar aqui falando um pouco aqui de gráfico, né? Muita gente às vezes não entende ou tem outra forma de enxergar os gráficos, né? Então eu gosto sempre de falar aí como eu enxergo os gráficos e o que me motiva a comprar, né? Tem muita gente que compra por algum motivo que não é exatamente o gráfico, baseado ou pensando num retorno de longo prazo e tal. Então exclui essas coisas aí. Ontem tinha um amigo bravo aí porque queria comprar Embraer, eu não dei compra de Embraer, e ele estava comprando por longo prazo, e o que eu faço aqui é falar de preço, e preço não tem nada a ver com valor, né? Ainda bem, né? Se tivesse a gente teria comprado Embraer e ontem ela caiu quase 3%, ou estava caindo, não sei se no final se recuperou, né? Então vamos falar aqui de Usiminas e o que faria a gente entrar num trade de Usiminas, por que eu não acho que essa compra a 2,50 é uma compra razoável, né? Olha só, tem que ter uma receita, né, como eu gosto de falar e tenho falado muito nos últimos momentos, que seja como uma receita de bolo, simples e que você vai seguir só a receita, né? Então a gente percebe primeiro que Usiminas tem uma reversão de tendência no gráfico diário e portanto ela está interessante para compra. Quando você vem no gráfico semanal, você percebe que ainda existe uma longa distância até bater na média de 72. E por se tratar de uma reversão de tendência, a gente pode desconsiderar esse gráfico e continuar pensando em compra em Usiminas, certo? Então, se você tem um gráfico consolidando muito perto do topo, o que você precisa para ter uma receita completa de uma boa operação é que o gráfico de 60 minutos também tenha tendência de alta, né? O gráfico de 60 minutos ele tem uma coisa esquisita. Da última vez que o Usiminas subiu, ele não conseguiu romper o topo anterior. Então não dá mais para falar na Usiminas que ela tem uma tendência de alta clara. Para mim ela tem muito mais aqui o que a gente chama de consolidação, ou que eu carinhosamente gosto de chamar de caixote, né? Quando você tem um caixote, um preço em consolidação perto do topo, né, é muito mais provável que isso aqui rompa para cima do que para baixo. Porém, ao invés de você ficar comprado durante a consolidação, que é sempre uma tortura, né, é mais fácil esperar o preço vir e romper esse topo para a gente entrar na operação. Então, eu não considero a entrada de Usiminas neste ponto interessante porque não tem tendência aqui, o preço está lateral, né? Vai ficar interessante no rompimento de 2,70, inclusive tem um call de compra meu em Usiminas no rompimento de 2,70, eu expliquei e mostrei ontem para vocês. Durante a consolidação é muito mais difícil ficar comprado, portanto, a minha recomendação primeiro, se não está comprado, não entre, não tem tendência no gráfico de 60 minutos de Usiminas, e se já está comprado, o stop está aqui abaixo de 2,24. Abaixo disso, o caixote é rompido para baixo e aí teríamos tendência de baixa para os Usiminas, aí não valeria mesmo fazer essa operação ou ficar nessa operação, tá? Vamos lá. Repito, pessoal, por favor, coloque para mim se você está comprado ou vendido, senão não tem como responder para vocês aí, porque
não dá para saber. Para olhar CEMIG para quê? Para comprar, para vender, está comprado, está vendido. Então, coloca sempre aí em que condição que vocês estão no papel, o que vocês estão olhando, se vocês querem entrar, se estão comprados, se estão vendidos, tá? Então, vamos lá. O próximo que fez a pergunta aí com a condição de mercado é o GPA3, que foi o Marco quem pediu, comprado. Bom, olha só, Marco, o GPA estava até ontem, né, igual os Minas, lateral, aqui perto do topo, só que ela está rompendo o caixote para baixo. Neste ponto, né, eu acho que a gente já tem que ficar preocupado com o stop. Então o stop pode ser abaixo de 70,44, tá? Abaixo disso não vale mais a pena, o caixote vai ser rompido para baixo. E ele só tem chance de andar com mais força no rompimento de 74,16. Enquanto tiver aqui nesse miolo, é só uma consolidação. Então se preocupe primeiro com essa figura, tá? Enquanto não romper para cima, não tem trade fácil aí. E aí se romper para baixo, você stop a operação, perdendo esse fundo que eu já falei, o 70,44, perfeito? O Amorim está perguntando, Via Varejo, comprado, vamos lá, Via Varejo, ficou bonita, né? Porque rompeu o topo na semana passada, mas acabou voltando com bastante força. Então a gente também tem uma preocupação primeiro aqui com o stop. O stop está abaixo de 5,92. Abaixo desse ponto, ela vai furar um fundo no gráfico de 60, não vai valer a pena mais ficar na operação. Tá ok? E vamos torcer para não ter mais correção, para a partir daqui ela voltar a subir. É a única coisa que a gente pode fazer nesse momento, tá? Vamos lá. Vivit 4 comprado. Vivit 4 comprado. Vivit 4 comprado. Também é outra que está em consolidação. Tem até perto aí do topo aí dessa consolidação, acima de 43,70 tem uma chance maior de andar. Então é ficar comprado com stop aqui abaixo desse fundo, abaixo de 40,66, que é exatamente o stop, o fundo do gráfico de 60 minutos, tá ok? DIR 3 para compra. Bom, é outro call, assim como os em Minas que eu tenho nessa semana. Se ela romper esse topo, que está aqui perto de 6,30, né? 6,26, ela vai ficar interessante, 6,28. Por quê? Porque vai romper o topo do gráfico de 60 minutos, né? Então, eu esperaria o Giuliano, esse rompimento, justamente 6,26, porque só a partir desse ponto o gráfico de 60 minutos passa a ter tendência de alta, tá ok? Então, essa aí fica bonita a partir dos 6,26. Está lá na minha planilha, inclusive, como uma possibilidade de compra, tá ok? Vou sair de COT 5, imagino que você está comprado. Ok, mas não tem sinais gráficos aí de que ela vai entrar em tendência de baixa nem nada, né? O que a gente percebe em COT 5 é que esse ponto em que ela se encontra é um grande ponto de resistência, né? Já foi topo aqui no final de 2015, foi topo de novo aqui algumas semanas atrás, foi topo de novo aí na sexta-feira, ou seja, a gente percebe uma grande dificuldade do papel nessa região. Então você pode sair aqui perto, né, e voltar quando esse ponto for superado, né? Mesma coisa que eu sugeri para quem estava posicionado em TSA, né? Então quem estava posicionado em TSA poderia ter saído perto desses R$8 e comprado assim que ela rompesse esse ponto, melhor do que ficar vendo o preço voltar encontrando resistência, perfeito? Bom dia, André. Qual o cenário para os Minas? Setorial, político? Putz, André, isso aí eu não entendo. O meu negócio aqui é preço, tá? Mas o setor não tem vida fácil nos últimos momentos, né? E a política, na verdade, é uma incógnita, né? Em relação ao impeachment, o nego fica falando de impeachment, porque todo mundo sabe que o impeachment vai acontecer. Todo mundo sabe que no dia 11 a Dilma vai ser afastada, vai entrar com o presidente Michel Temer. Isso se a Dilma não renunciar antes, como alguns já estão falando. Então isso não vai fazer o mercado se mexer. É até bom tocar nesse assunto de novo. Se esqueça desse negócio de impeachment, que isso já são águas passadas para o mercado que antecipa tudo. O mercado está preocupado com a equipe de ministerial do Michel Temer, se ele vai ter apoio do PSDB, como é que vai ser esse apoio, se vai ser só no Congresso, se vai participar efetivamente do governo dele, quais serão as medidas que serão tomadas a partir do dia 11, né? Tudo isso que vai fazer o mercado se mexer. Como ninguém conhece direito essas variáveis, talvez nem o futuro presidente, é impossível você ficar comprando ou vendendo baseado nisso, né? Então é muito mais fácil, se está no curto prazo, ficar olhando para o gráfico e tomar decisões baseado nele, tá? Vamos lá, CEMIG 4 comprado. Bom,
é outra que tem aí uma grande queda acumulada nos últimos dias. Ontem passou a ter um primeiro dia aí de alta, né? Depois de uma queda forte, a gente percebe que desde aqui todos os candles são negros, né? Mesmo fechando positivo, ela sempre fechava muito perto do fundo, né? Enfim, aqui a minha preocupação maior com o CEMIG é com stop, tá? Abaixo de 6,40 aí, eu acho que tem que pensar no stop. Abaixo disso não dá para ficar na operação, abaixo da mínima aí de sexta-feira. Ela ainda não está dizendo para a gente que vai voltar a subir, quem sabe mais 1 ou 2 dias enrolando aqui nessa região, o trade comprado começa a ficar mais interessante. Sambi 11, comprado também, perfeito, essa aqui está muito bonita, rompeu esse topo anterior, eu acho que a gente fez um call na semana passada exatamente de compra nesse rompimento. Está muito bonita, continua muito bonita aí o papel. É claro que ontem passou por uma correção, tem balanço do Itaú hoje, precisa ver como é que o mercado vai entender esse balanço. Se vier para correção Itaú, provavelmente Sambi acaba sofrendo um pouco, mas o que não pode é romper o fundo anterior aqui. Eu acho que o stop já pode ser colocado abaixo de 16,85, até mesmo aqui abaixo de 17,62 para aproximar um pouco mais esse stop, já colocar ele perto do break-even, tá? Mas esse é um papel bem mais bonito do que CEMIG, tá? Bom dia, André. Comprado em Petri 3. Então vamos lá pensar no stop, né? Eu acredito aí que um stop abaixo de 12,20 já seja o suficiente para tentar aí ficar com a Petri 3 comprada, tá? E vamos torcer para ela ganhar força novamente e romper o topo, tá? Tem um call meu em Petri 4, a gente deu compra nela acima dos 10, mas ela não andou tanto, né? Eu já, inclusive, recomendei o pessoal a colocar o stop a 9,79, porque se ela tiver que corrigir é melhor que faça sem a gente estar comprado no papel, tá? Cielo para compra, Ciel 3. Então, olha, a compra em Cielo foi aqui nesse rompimento, né? Quando a gente deu compra nela aqui para todos vocês, inclusive. Agora eu acho ela um pouco afastada das médias. Tem balanço dela, o balanço dela veio melhor do que os analistas esperavam. Então isso é pior ainda, porque provavelmente vai abrir com gap de alta, né? Então eu não consigo dar compra nela agora. Não tem um bom gerenciamento de risco para o papel no momento, tá? Elet 6 comprado, Elet 6 comprado. Esse papel está muito bonito. Aqui é só cuidar do stop, né? Você pode já ter um stop aqui abaixo desse fundo, que de certa forma é o fundo já confirmado do gráfico de 60 minutos. Então stop abaixo de 12,50 e deixa que vá, tá? Tá bem bonito. DIR 3 já falamos, VVAR 11 já falamos. Fibre 3, quero comprar Fibre 3. Bom, Fibre 3 tem tendência de baixo no gráfico diário, então por enquanto esse não parece ser o momento, né? Bom, ela está caindo para testar esse fundo, né? E vamos ver se no gráfico diário a gente tem o rompimento desse fundo ou não. Se não tivermos o rompimento desse fundo, e se essa linha vermelha cruzar a preta para cima e essa linha laranja cruzar a preta para cima, nós teremos o difusor cruzado para cima, aí sim começamos a olhar esse papel aí, pensando numa reversão de tendência e, portanto, pensando numa compra. Por enquanto, ele não tem nenhuma informação de que vai reverter a tendência e começar a subir, ok? Vamos lá, ITSA4 comprado, é o pedido aí do Antônio. Olha, Antônio, se não saiu lá perto dos 8, o stop dela agora está abaixo de 7,38, tá? É só o dia que fechar acima dos 8 que esse papel vai ter vida fácil para subir. Enquanto não tiver isso, é melhor ficar cuidando do stop abaixo aí de 7,38 e torcer para que essa consolidação acabe logo, né? Detex 3 na compra, perto das médias ou ainda está longe? Ela está perto das médias, né? Olha só, todas as vezes que ela veio em momentos anteriores perto dessa média roxa, tá vendo? Ela voltou a subir e fez novo topo, ó. Então aqui está quase no ponto de compra. O que a gente precisa aqui em Detex é só esperar um pivô de alta do gráfico de 60. Então deixa eu te dar, Marcelo, o ponto em que teremos isso, tá? É quando a gente tiver o rompimento de 8,25. No rompimento de 8,25 você vai ter gráfico diário, semanal e 60 minutos, olhando os três para cima. Dessa forma fica muito mais fácil aí de entrar numa operação, ok? Bom, Vale 5 vendido, é o pedido aí do Pablo. Pablo, não tem condição nenhuma no gráfico diário de pensarmos em venda em Vale, porque ela tem no gráfico diário em tendência de alta. Porém, Pablo, se você opera gráfico de 60 minutos, o que você deve estar olhando é exatamente essa condição da Vale tentando fazer o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, né? Esse aqui meio sem simetria, porque esse ombro aqui é mais alto que o ombro anterior, né? Então a gente vai mudar o discurso para onda 3,
tá? Então, perfeito, ó, o difusor está cruzado para baixo, ó, linha vermelha, embaixo de linha laranja, embaixo de linha preta. Se ela começar a cair, o alvo da operação é exatamente a repetição da onda 1, ou seja, teria um alvo lá na região de R$13, ok? E se ela ultrapassar 16,35 é o stop da sua operação, é a hora que você tem que cair fora da operação, porque aí tudo isso que a gente está falando, todas essas possibilidades vão por água abaixo se ela fizer um novo topo, tá ok? Boa sorte na tua operação aí de 60 minutos. André, comprado em GGBR4, eu vou até deixar aqui no gráfico de 60 minutos, né? Quem está perguntando é o Kleber. Vale a pena segurar? Olha, vale a pena segurar até ela perder esse fundo, né? 6,97, porque abaixo disso ela entra em tendência de baixo no gráfico de 60 minutos, tá? Tem a mesma condição de vale, uma condição de fazer onda 3 para baixo. Não seria mais onda 3, já sei lá, seria onda 5 ou qualquer outra coisa, né? Mas de qualquer forma o que eu sei é que abaixo de 6,97 ela fica muito feia, tá? Ou seja, vale a pena segurar desde que ela não rompa 6,97, porque para baixo disso deixa de valer a pena, tá? Comprado em Light 3. Bom, Light 3 em tendência de alta, passando por uma correção. Ela rompeu uma linha de tendência e está voltando até ela. Então tá tudo certo, por enquanto aqui não tem muita coisa a fazer. Tem até um call meu da semana passada, exatamente em Light. Eu pensaria no stop abaixo de 9,27, só a partir daqui que a coisa começa a ficar muito mais preocupante, tá? Por enquanto é uma correção normal de tendência, uma correção normal de um dia de queda de mercado, então não tem ainda nada para se preocupar por enquanto, tá? André, nas operações de swing trades, qual o prazo que você dá para atingir o alvo ou sair num stop no tempo? MSM, olha, num momento normal de mercado, o meu prazo é até sexta-feira. Tudo que não anda até sexta eu zero na sexta-feira, tá? Mas a gente vive um momento aí de uma tendência bem forte e tem dado mais dinheiro nos últimos meses segurar esses papéis por mais tempo. Como eu vou sempre subindo os meus stops, né? Então o preço fecha até 3% acima do meu preço, eu vou lá e subo meu stop a 3% abaixo, né? Acaba que qualquer correção de mercado me tira do jogo e eu não fico tanto tempo posicionado no papel, tá? Vamos lá, Natura comprado, Natu 3. Aqui tá difícil, né? Porque já perdeu tendência de alta já faz tempo. Então, olha, o último fundo que tem aqui em Natura é exatamente esse ponto. Então, se ainda está comprado com Natura, coloque o seu stop abaixo de 24,30. Aí, abaixo de 24,30, realmente não tem muito o que fazer, tá? Vamos lá. André, comprado em Gol 4. O argentino. Olha, Gol 4 está vivendo a mesma consolidação que os em Minas está vivendo, né? Então, é uma situação aí de falta de tendência, né? Então, de tal forma, a gente tem que ter duas preocupações. A primeira é com stop, né? Abaixo de 2,17, 2,15, não vale a pena mais ficar no ativo. E a segunda preocupação é com o rompimento desses 2,80. Ele tem que acontecer logo, porque só a partir daqui é que esse ativo aí mostra realmente que quer subir, tá? Enquanto tá aí nessa condição, não tem muito o que fazer, tá? Mas de qualquer forma, no teu caso, a torcida é para que ela consiga logo romper esses 2,80 para ir-se embora, tá? GGBR4, boa para compra, é o que a gente comentou, né? A maioria dos ativos tem um problema no gráfico de 60 minutos, né? Que é o gráfico de 60 minutos não consegue assumir tendência de alta, né? Então, na minha opinião, ou dentro da minha estratégia, o mercado só fica bonito para compra quando romper o topo aí dos 60 minutos, ou seja, eu só vejo o GGBR interessante para compra no rompimento aí de 8,30, tá certo? Isso nos faz pegar o trade, às vezes um pouco atrasado, né? Mas a gente não fica sofrendo igual tá um monte de gente sofrendo comprado antes do ponto certo da entrada, né? Antes de você ter tendência realmente, tá? Então eu só mexeria com pronto. Neste momento, Maurício, eu só mexeria com compra em GGBR quando ela tivesse no gráfico de 60 minutos tendência novamente, tá? CSNA3 vendido. Beleza, aprendi. CSNA3 vendido é o mesmo caso,
né, de vale vendido, tá? Olha só, ela fez um novo topo, desceu, subiu e está deixando um topo mais baixo que o anterior, né? E topo mais baixo que o anterior não é padrão de tendência de alta, é padrão de tendência de baixa. Então, se você tem isso, né, você tem a possibilidade de apostar sim numa venda, tá ok? Para que o preço faça nos 60 minutos, tá? Isso aqui, perfeito? Uma onda 3 para baixo com alvo aqui em 11,16, perfeito. Então, não é maluquice vender CSNA para quem opera gráfico de 60 minutos. Para quem opera gráfico diário porque no gráfico diário ela tem tendência de alta. Se você opera gráfico de 60, tá tudo ok. Única coisa, acima de 13,74 não dá para ficar na operação, porque aí vai romper topo e aí sabe lá Deus onde isso vai parar. Então stop acima disso, alvo lá embaixo e boa sorte aí no trade, tá? Vamos lá. CROT 3 comprado, então, foi recomendação nossa da semana passada, né? Ela até perdeu um pouco de força no final do dia, mas está indo embora. A única coisa que você pode fazer é ir modificando os stops, né? Tem um vídeo meu no YouTube que fala exatamente dessa modificação de stop. Se vocês quiserem depois, ó, deixa eu entrar aqui, ó. Como usar stop loss. Deixa eu ver se esse vídeo está aqui, se eu acho ele. Aqui, ó. Só que é como utilizar stop loss utilizando o gerenciamento de risco. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Usando análise técnica, ó, como preencher uma ordem. Poxa vida, deixa eu entrar num vídeo meu aqui. Como utilizar o stop loss usando análise técnica. Então esse tá aqui, deixa eu, ó, como colocar stop loss utilizando gerenciamento de risco, tá? Esse é um vídeo que eu falo exatamente dessa mudança de stop baseada em gerenciamento de risco e não... e eu explico direitinho, fiz uma planilha mostrando, um PowerPoint mostrando isso e de como a gente vai subindo esses stops, tá? Acho que vale a pena assistir, tá? Então, como colocar stop loss utilizando gerenciamento de risco é o nome do vídeo, tá? Mas o que geralmente eu faço é o seguinte, olha... Ela fechou a 13,00, tá ok? O stop, utilizando a análise técnica, é abaixo de 11,71. Tá? Então você pode utilizar o stop a 11,70, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que eu gosto de fazer é tirar uma porcentagem do preço de fechamento para colocar meu stop, por exemplo, 3% abaixo desse preço de fechamento. Aí você joga a análise técnica fora e fica operando só baseado em gerenciamento de risco. Seria fazer isso, deixa eu ver se eu acho, pegar aqui 13,00 vezes 97%, ou seja, se o stop estaria abaixo de 12,61, você vai colocar um stop em 12,59, tá? 12,59 e aí, seja o que Deus quiser, você vai usar um stop baseado em gerenciamento de risco e deixa o trade andar. Se ela continuar subindo para 13,50, 14, 15, 16, 18 reais, deixa andar, você só vai subir no seu stop com o passar do tempo, tá ok? Vamos lá. Comprado em Cosan, qual o ponto de stop? Então, Cosan, tem um call meu aqui em Cosan, tá? Eu não achei que ainda estava num bom ponto para já comprar, né? Mas tinha um ponto, Moreira, interessante, que se ela rompesse, a gente iria comprar. Deixa eu ver se, pronto, já veio aqui. Então, ó, é aqui 32,84, né? A mesma história, né? Até porque isso aqui é uma receita de bolo, pessoal. A gente não vai ficar mudando a receita, porque senão cada hora vai ser um bolo com um gosto diferente e muitas vezes ruim, né? A minha forma de operar é a mesma faz 10 anos. Quem me acompanha aqui sabe que as minhas respostas são sempre as mesmas, né? Porque tem que ser tudo do mesmo jeito. Eu gosto de Cosan a hora que ela romper esse ponto, porque quando romper esse ponto vai estar rompendo o topo do gráfico de 60 minutos, né? E coloquei meu stop abaixo de 30,78, o alvo aqui em 39,01. Então, acima de 32,84, o Moreira, eu estou comprado em Cosan junto contigo, tá? Meus clientes aí, vou indicar essa operação para os meus clientes. Enquanto está nessa consolidação, acho que não tem muito o que fazer. No teu caso, que já está comprado, eu até recomendo um stop um pouco abaixo de 30,27. Abaixo disso, ela vai perder os 60 minutos, vai entrar em tendência de baixa nos 70 minutos. Nos 60 minutos, aí eu não vejo muito o que fazer, tá? Vamos lá. ESTC3 para compra.
Bom, eu ainda não vejo elementos suficientes aí para me fazer acreditar numa forte onda nesse ativo. Agora, se for achar que ela vai fazer uma onda tão grande quanto essa a partir desse ponto, a entrada é agora com stop aqui abaixo de 10,96, tá? Pode comprar, rompeu a máxima de ontem, já tem entrada na compra, justamente porque se ela for fazer onda 3, é esse o ponto aí em que ela precisa ganhar força, perfeito? Trader, J-Trader. Bom, Cielo a gente já falou, ainda vale comprar CPF E3, eu acho que vale comprar CPF E3 se ela romper aqui a região de 19,90, tá? Acima disso fica bem interessante aí para compra, tá? CROT comprado a gente já falou, HGTX comprado, vamos lá, faz tempo que eu não olho esse ativo aqui. Aqui se está comprado no papel, se preocupa com o stop aqui, porque ele não está bonito para subir, né? Tá aqui bem cambaleante aqui. Stop abaixo desse fundo, abaixo de 13,54, tá? Abaixo disso cai fora, porque aí o papel fica feio. Ele já não tá bonito para compra, né? Já tem um gráfico que a gente não consegue olhar para esse gráfico e enxergar a tendência nele, né? Talvez a gente precisasse vir aqui e traçar algumas linhas, né? Onde fica proibido operar enquanto ela estiver respeitando essas linhas, né? Porque você tem aí uma espécie de triângulo, né? Ou seja, um local onde você não consegue identificar bem essa tendência, mas principalmente abaixo desse ponto, esse fundo 13,50, 13,54, eu acho que vale a pena cair fora da operação, porque aí com certeza não vai ter mais cara de alta no papel, tá? Vale 5 comprado, perfeito, vale 5 comprado. No gráfico diário continua interessante. Agora, a minha recomendação é para de repente colocar um stop aqui em Vale 5 abaixo dos 15, né? Porque abaixo disso ela fica com indicação de que vem para uma correção mais forte, tá, Magalhães? Então, cuidado aí exatamente com essa condição de 60 minutos de vale, tá? Comprado em TIM P3. TIM P3 foi uma indicação nossa antes de eu sair de férias, né? Aqui no rompimento de 766, ela começou bem, subindo bastante, acabou perdendo força, de tal forma que eu acredito que a mínima de sexta-feira já pode ser um bom stop, tá, Luke? Abaixo disso ela volta para uma confusão danada, então pode programar um stop para baixo de 7,47, vamos torcer para ela ganhar força e subir a partir de agora, tá? Comprado em RADL3. RADL3. Bom, aqui preocupação com stop também é exatamente 52,75, abaixo disso não vale mais a pena ficar na operação. E vamos torcer, até porque isso aqui é muito bonita, né? Para ela romper esse topo aqui, onde ela bateu cabeça da última vez, que é o 56,34, para ela continuar esse longo calvário de alta aí dela, tá? Tá bem bonita essa RADL, né? Tem que torcer para não ser estopado, né? Bom, vamos ver aqui. O CPFI a gente já falou, CROT tem também, CROT 3 também, CEMIG, SAMB 11, Eco Rodovias, comprado. A gente tem também um call de Eco Rodovias já velho aqui, né? Ontem ela deu uma cambaleada, mas continua bem. Eu acho que o que você pode fazer é colocar seu stop aqui nesse rompimento de 7,20, né? 7,19 aí o stop. E se ela continuar aqui em cima, deixa andar, que ainda tem um alvo bem bonito para cima, aí em 8,42, tá? Light já falamos, Natura já falamos, Eco Rodovias já falamos, Light 3 já falamos, o GPA já falamos, comprado em Braskem, vamos lá, BRKM5. Outro gráfico dificílimo, né? Eu tomei um stop bem tomado aqui em Braskem nesse rompimento aqui, né? Eu achei que poderia fazer uma onda 3 para baixo. Coloquei meu stop aqui em cima. A gente vendeu, no mesmo dia ela já fechou. Não, no dia seguinte ela fechou acima, voltou a subir, enfim. E aí aquilo que parecia ser uma onda 3 virou uma consolidação, né? Eu acho que comprado, o stop aí um pouco abaixo dessa média de 72 período, 23,43. É um ativo que, se não tem cara de venda, também não tem cara de compra. Então é se proteger com stop e torcer para que essa cara dela venha e que seja uma cara de compra, tá? Bom dia, André. Com lucro de 1 trilhão do Itaú menor do que o esperado, talvez Itaú dá oportunidade de swing trade hoje. Cara, se o Itaú tivesse um lucro de 1 trilhão,
ele valeria, talvez a ação dela valeria aí pelo menos uns 5 mil reais, né? Na verdade foi de alguns milhões a menos, né? Esse lucro dela que veio abaixo do esperado. Mas se eu fosse vocês, tá certo? Leria mais do que esse título dessas reportagens que saem no dia seguinte à divulgação do balanço, né? Porque isso quer dizer muito pouco em relação ao que vai ser o movimento no curto prazo, né? Não importa se o balanço veio com lucro de 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão, aí como vocês colocaram, tá? O que importa é o que esperava a média dos analistas consultados, né? Então isso é muito importante, né? Você está colocando 1 trilhão do Itaú menor do que esperado, mas na verdade o que teve foi um aumento de dinheiro que saiu da parte do lucro para conter aí os atrasos aí nos financiamentos, né? É esse número que vai ser avaliado antes da abertura e é esse número que vai ditar o ritmo, na minha opinião, das ações do Itaú, né? Agora, como isso depende de consenso de mercado, né, o que a maioria dos traders vão achar disso, ao invés de a gente ficar aqui na cabeça nossa especulando, será que vai subir, será que vai cair, espera o mercado abrir, porque não existe nada melhor do que o gráfico para te mostrar qual que vai ser aí o desempenho do papel no dia. Então, a gente vai ver se ele abre com queda, se recupera, se abre com alta, se cai depois, tudo isso a gente consegue ver no gráfico. O curto prazo é muito melhor você tentar enxergar no gráfico, porque é uma variável só, é preço. Enquanto que se você for ver o balanço, o lucro veio assim, mas a dívida agora cara, você vai ficar assim, são 20 variáveis para você fazer um day trade de 5 minutos, né? Então, esquece do balanço e vamos focar no gráfico, tá? Então, swing trade em Itaú, ITUB 4, tá? Olha só como é simples, né? O que eu falei o dia inteiro para vocês? O gráfico de 60 minutos, da maioria dos ativos, precisa fazer um pivô de alta, tá? Então, se Itaú abrir e romper o topo do gráfico de 60 minutos, que está lá perto dos R$34, então se ele abrir e romper 34 e 32, a gente vai comprar, porque aí cria uma boa condição de compra. Se ele abrir e furar o fundo, quem está comprado vai estopar a operação, porque o gráfico de 60 minutos vai perder tendência. É simples assim. É uma variável só, é preço. É uma variável e 2 linhas traçadas. Aí a gente não precisa ficar olhando balanço, um monte de coisa, né? É só isso aqui. Rompeu isso aqui para cima é compra, rompeu isso aqui para baixo, quem está comprado estopa a operação. Perfeito? É muito mais fácil olhar uma só variável do que ficar ligado a outras tantas que são muito mais subjetivas, né? Pessoal, o André já comentou sobre o Banco do Brasil? Ainda não, olha, Banco do Brasil era uma que eu gostaria de comprar se ela fizesse o quê? Se ela rompesse esse topo, que é o pivô do gráfico de 60 minutos. Mas ela está perdendo força ontem, né? Então não tem muito o que fazer. Aliás, eu acho que abaixo de 21,44, quem está comprado precisa estopar a operação, porque abaixo desse ponto, os 60 minutos fica parecido com o quê? Com onda 3 para baixo, tá? Com alvos enormes para baixo. Então, eu até pensaria em estopar essa operação, se fosse o caso, se ela caísse abaixo desse ponto, tá? Bom, eu até passei aqui do meu horário, pessoal. Deixa eu só convidar vocês, durante todo o pregão, a partir de agora, estou saindo daqui, estou indo lá para as salas de análise da Clear Corretora e convido todo mundo que está aqui a participar durante todo o pregão. A gente vai estar lá fazendo as nossas operações de swing trade e também operações de day trade, tá? Como é que você faz para participar? Nem precisa ser cliente Clear, está aberto para todo mundo. Vem aqui nessa página que é clear.com.br, depois você vai clicar aqui em Trading Room, vai abrir aqui esse banner, aqui você vai, visite a sala de análise, ela que está aberta aí aos não clientes. Depois você coloca aqui seu nome, por exemplo, vou colocar o meu, clique em login, você vai entrar na nossa sala, em 1 minuto o Blackboard vai estar aberto, eu já estou lá, já vou estar lá com a minha plataforma ligada e no máximo em 10 minutos eu já começo a transmitir online e ficarei durante todo o pregão. Então vem comigo, vem passar o dia junto, deixo para todos um abraço, bom dia de trades e amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã eu estou aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal!